Olá pessoal, eu sou o professor Gedilson e hoje nós vamos ver mais uma aula do nosso conteúdo de matemática. Nós estamos estudando radiciação. Radiciação é a parte da matemática que trabalha com as raízes, com os radicais. E hoje nós vamos ver mais um capítulo aí desse conteúdo muito importante. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, você pode se inscrever para estar recebendo as nossas notificações, para você estar recebendo as aulas novas, ok? Então, também qualquer dúvida nessa aula, você pode fazer o teu comentário aí embaixo e que a gente vai estar tentando explicar da melhor forma possível, ok? Vamos de aula? Hoje eu queria ver com vocês como adicionar algebricamente dois ou mais radicais. Nós vamos estudar hoje a adição algébrica de radicais. Mas antes da gente começar no assunto em si, existem conhecimentos prévios que são muito importantes para a gente desenvolver melhor. E um desses conhecimentos prévios é sobre radicais semelhantes. Então, você precisa entender, primeiramente, o que são radicais semelhantes. Então, dois ou mais radicais são semelhantes quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, é importante você saber porque você só consegue adicionar algebricamente dois ou mais radicais se estes forem semelhantes. Então, o que são semelhantes? É quando eles têm os mesmos índices e o mesmo radicando. Então, eu vou trocar rapidinho aqui de caneta, botar uma caneta vermelha para ficar mais visível. Então, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 10 e eu tenho menos 3 raiz quadrada de 10. Por que esses dois radicais aqui eles são semelhantes? Primeiramente, porque eles têm o mesmo índice, ó, está subentendido que é 2. E os radicandos, aqueles que estão dentro da raiz, aqui é 10 e aqui também é 10. Então, possuem os mesmos índices e também os mesmos radicandos. Logo, esses radicais eles são semelhantes. Outro exemplo que eu coloquei foi raiz cúbica de 2 e menos 3 raiz cúbica de 2. Novamente, se você observar para os índices, eles são iguais, ó, 3 e 3. E se você observar para os radicandos, também são iguais. O radicando agora é 2. Então, novamente, esses dois radicais são semelhantes. Isso é importante nós sabermos porque nós vamos ver basicamente 3 casos de adição algébrica. Então, o primeiro caso, tá, de adição algébrica de radicais é quando esses radicais eles já são semelhantes, ou seja, vem logo bem claro, bem explícito que você está trabalhando com radicais que são semelhantes. Então, como é que a gente faz? Fazemos com redução de termos semelhantes de uma soma algébrica. Vocês lembram lá quando nós adicionávamos expressões algébricas? Por exemplo, 2x mais 3x, 5x. Você pode fazer isso porque essas expressões elas são semelhantes. Elas têm a mesma parte literal. Aqui você não trabalha com letra, mas o raciocínio é o mesmo. Então, eu quero somar 3 raiz quadrada de 10 com 5 raiz quadrada de 10. Vocês observam que esses dois radicais são semelhantes, porque ó, pega o raiz de 10, ó, e o raiz de 10, ó, semelhante. Tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, você pode somar naturalmente os fatores externos. 3 mais 5, 8, e repete o radical semelhante. Então, 3 raiz quadrada de 10 mais 5 raiz quadrada de 10 dá 8 raiz quadrada de 10. Outro exemplo que eu coloquei, ó, agora eu coloquei uma soma com 4 radicais. Então, você tem raiz cúbica de 7 mais 3 raiz cúbica de 7, mais 4 raiz cúbica de 7, mais 5, menos 5 raiz cúbica de 7. Vocês observam que o raiz cúbica de 7 é o termo semelhante, é o radical semelhante. Todos têm o mesmo índice e todos têm o mesmo radicando. Então, eu posso fazer a soma algébrica direta. Eu vou pegar os fatores externos, lembrando que aqui nesse primeiro radical está subentendido que tem 1 aí na frente. Ok? Então, aqui, ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. E 8 menos 5 vai dar 3. Então, dá 3 e repete o radical semelhante. Então, ficou 3 raiz cúbica de 7. Então, esse primeiro caso bem simples é quando você tem direto radicais semelhantes. Vamos para o segundo caso.
O segundo caso, gente, é que os radicais, aparentemente, eles não são semelhantes, porém, eles têm condições de se tornarem semelhantes a partir de uma simplificação. Então, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 50 e eu quero somar com raiz quadrada de 18. Vocês observam que eu não posso somar aqui 50 mais 18 porque eles não são semelhantes. Eu não posso dizer que a raiz quadrada de 68 seria um erro gravíssimo. Então, professor, o que eu faço? Nesse caso, a gente pode simplificar esses radicais. Eu vou simplificar o 50 e também o raiz de 18. Então, como é que fica? Primeiramente, vamos fazer com 50. É aquela decomposição em fatores primos. Ó. 50 dividido por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 vai dar 1. Então, a fatoração completa ficou 5 ao quadrado vezes 2, ok? A mesma coisa eu vou fazer com 18. 18 dividido por 2 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, a fatoração completa fica 3 ao quadrado vezes 2. Ó, o 3 aqui duas vezes, por isso que ficou 3 ao quadrado, nós sabemos isso. Então, vamos retornar, tá? Vamos retomar a expressão raiz de 50 mais raiz de 18. Só que agora, o que eu vou fazer? No lugar do raiz de 50, eu vou colocar, no lugar do 50, eu vou colocar a forma dele fatorada, que é 2 vezes 5 ao quadrado. Mas, no lugar do 18, eu vou colocar a forma fatorada, que nós vimos na página anterior. 2 vezes 3 ao quadrado. Ok? Observam que o expoente do 5 e o expoente do 3, ó, o expoente é 2. E que corresponde a esse índice aqui, ó, que está subentendido que é 2. Quando nós estudamos propriedades, quando isso acontece, ó, propriedade 1, você pode eliminar esse expoente com o índice. Ok? Eu posso fazer isso também aqui no 3, ó. Ó, o expoente do 3 é 2, coincidiu com o índice. O que acontece com ele agora? O que acontece com a base? Se eu cancelei o expoente, essa base aqui ela vai se tornar externa. Então, esse 5 aqui vai ser um fator externo do radical, vai sair do radical. Então, ficou 5 raiz quadrada de 2. Mesma coisa que o 3. Ó. Eu cancelei o expoente, então ele se torna um fator externo. Então, saindo, ó, o 3 saindo, fica 3 raiz quadrada de 2. Ok? Então, onde era a raiz quadrada de 50, ficou 5 raiz quadrada de 2. E onde era a raiz quadrada de 18, ficou 3 raiz quadrada de 2. Vocês observam que agora os radicais são semelhantes. Ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Voltou para o primeiro caso. Então, o que eu posso fazer? Somar direto. Ó, 5 mais 3, 8. E repete o radical semelhante. Então, fica 8 raiz quadrada de 2. Ok? Então, está feito aí. Esse é o segundo caso. E o nosso terceiro e último caso é quando os radicais não são semelhantes. Então, se eles não são semelhantes, e aí eles não têm condições de serem simplificados, então, o que a gente pode fazer? Então, nós vamos ver dois exemplos. Tá? O exemplo 1, você tem raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4. Esse exemplo 1, vocês percebem que trata-se de dois quadrados perfeitos. Tanto 9 quanto 4, eles têm raiz quadrada exata. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 4 é 2. 3 mais 2 dá 5. Então, quando o radical possuir a raiz, você extrai a raiz. E isso não necessariamente tem que ser só raiz quadrada. Pode ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, mas se for um valor exato, você vai extrair. Tá? Já esse segundo exemplo é um exemplo de dois números que não são quadrados perfeitos, raiz de 6 e raiz de 5. Então, não tem como você extrair a raiz. Então, o que eu faço, professor? Você pode dar para ele, colocar para esses valores, para essas raízes, um valor aproximado, um valor decimal aproximado. Então, raiz quadrada de 6, 2,4. E raiz quadrada de 5, 2,2. Então, faz a subtração. 2,4 menos 2,2 dá 0,2.
2, ok? Então, nesse caso, não dá para você dizer que raiz de 6 menos raiz de 5 vai dar raiz de 1, 6 menos 5 dá 1. Não pode fazer isso, porque você só pode adicionar algebricamente, tá, radicais que são semelhantes. Então, ou você dá um valor decimal, ou você para aqui mesmo. Deixa isso aqui como resposta, como tem algumas provas, algumas questões, que as respostas elas vão deixar aqui em radical mesmo, porque não tem como você simplificar. Só por exemplo aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 3, só um exemplo, mais raiz quadrada de 5. Tá? Ó, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. 3 mais 5, 8. Raiz de 8. Não é verdade, não pode fazer isso. Esses aqui, ó, esses radicais não são semelhantes e eles não têm raiz quadrada exata, não pode ser simplificado, porque o 3 é primo, o 5 também é primo. Então, isso aqui, ou você dá uma raiz aproximada decimal, ou você deixa apenas isso aqui como resposta. Ok, pessoal? A nossa aula de hoje foi sobre a adição algébrica de radicais. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e até a próxima aula. Valeu, galera!